essa inserção na rotina, Juliana, todos os hospitais hoje que você atua no Distrito Federal já possuem essa rotina dentro da equipe multidisciplinar de ter o médico, o médico, o dentista ou não? Como tem sido? Nós já temos em grandes hospitais aqui, né, do Distrito Federal, nós já temos o dentista inserido na rotina. Então ele participa da admissão de todos os pacientes, da visita multidisciplinar, né, do round, discute ali com a equipe médica sua visão, seu olhar, né, sobre a doença, o estado bucal do paciente, né, e faz seu plano de tratamento e acompanhamento, né. Mas ainda há instituições e olha que aqui no Distrito Federal já é bem aberto. Eu Uhum. percebo que comparado a outros estados, a gente já está bem avançado aqui em relação a isso. A aceitação do dentista na rotina mesmo, né. Mas ainda temos sim hospitais que não têm o dentista, né, rotineiramente e atende por demanda, o médico pede o parecer do especialista quando ele percebe, quando ele está diante de um quadro difícil já, né. Então normalmente esse quadro já é de difícil controle, a minha medida vai ser mais invasiva, né, o paciente já sofreu ali uma infecção, uma dor muito grande, né, então o ideal seria ter esse dentista na rotina. E falando da profilaxia, o laser, por exemplo, a gente tem alguns casos específicos, por exemplo, um paciente que está passando por ciclos quimioterápicos que já apresentou história de mucosite, é um das indicações, né. Um paciente que vai fazer o condicionamento para transplante de medula óssea, é uma indicação indiscutível. Do laser profilático, né. O que que a gente faz com esse laser profilático? A gente faz as aplicações, um protocolo de aplicações da laser terapia e também cuidados de higiene, de hidratação das mucosas, para prevenir lesões de mucosite, porque a mucosite começa ali num tecido, né, um pouquinho mais profundo, digamos assim, e aí o laser vai atingir esses tecidos e vai evitar que essas úlceras, são grandes aftas, se formem, né, chegue a ulcerar. Então quando estiver iniciando ali um processo de inflamação da mucosa, o laser já ajuda na cicatrização e na analgesia. Então tem casos indicados, né, que nós temos protocolos preventivos, né, então a gente consegue evitar, né, muitos danos para o paciente. Às vezes é um pequeno enantema, né, Juliana, que quer dizer, ele Isso, não tem uma lesão muito clinicamente extensa. extensa ou claramente evidente, mas com o olhar do especialista vê o pequeno enantema que vai virar mucosite depois. Exatamente. Doutor Mário, o senhor lembra de algum caso ou situação onde a intervenção desse profissional foi assim um divisor de águas no desfecho, na conduta desse paciente, de algum paciente Eu seu? lembro de vários casos, Juliana, em Ai, Botucatu, compartilhe um para mim, vários por favor. casos, casos de paciente primeiro, assim, dos pacientes que, oncológicos me chamou muito a atenção, que eram pacientes que quase que invariavelmente eles evoluíam para sepse, e isso diminuiu demais, quase zerou no nosso serviço. Casos de mucosite que não foram para frente, que também certamente nesses mesmos pacientes oncológicos. Então esses me chamou atenção. E teve um caso muito particular que não foi nem dentro da UTI, na época eu passava visita na enfermaria de pediatria também, com os internos do sexto ano, residentes e tal, e tinha um paciente encefalopata que estava lá para controle de crise, pneumonias de repetição, que sempre é atribuído assim, né? O paciente encefalopata tem uma tosse mais ineficaz, mais secreção, porque ele já tem hipercialorreia, ainda usa um monte de anticonvulsivantes. E aquele paciente era um paciente que internava todas as vezes, e era um paciente que tinha um sono muito agitado e muito ruim, o que piora o limiar de convulsões, né? E aí nós pedimos a intervenção do dentista, que era o Helder, no caso, citei ele aqui de novo, mas é um Temos que amigo do fazer. coração, é um É. amigo do Doutor coração, Helder. doutor Helder Jean. E aí chamei, pedi a avaliação dele, né? Aí ele foi lá, avaliou. Resumindo, a criança tinha muitas lesões na boca, abscessos periodontais, dentes completamente estragados, vários que precisavam ser removidos. E aí ele falou: "Olha, Mário, tem que fazer isso, isso, aquilo lá, tem que remover esses, tratar com assim, assado". Eu falei: Faça, vamos fazer, né, eu preciso que para determinadas intervenções vocês façam sedação, analgesia", porque era um procedimento, dava até para fazer lá, mas ele ia ter que precisar da nossa ajuda". Eu falei: "Tranquilo, a gente faz". Bom, resumindo, a qualidade de vida desse paciente melhorou demais, ele passou a dormir a noite inteira, Uhum. né. Para a Isso chamou muita família, o atenção, impacto, a né? mãe ficou emocionada e veio agradecer o dentista por isso,
porque nitidamente mudou a qualidade de vida daquele Que paciente. maravilha. Então, assim, eu tenho para mim que por rotina, hoje mesmo assim, os hospitais que trabalham por demanda, quando eu penso o seguinte: o paciente é encefalopata ou o paciente é oncológico, pede avaliação. Para começar, Uhum. independente de você achar que ele tem alguma coisa ou não, Já é pede Já elegível, é avaliação. uma né? indicação, Isso, um exatamente. critério de Paciente oncológico, paciente encefalopata, eh, esses com certeza a gente tem que pedir, e pacientes que são imunodeficientes por qualquer outro Uhum. motivo, para já você fazer essa questão da profilaxia, você evitar os problemas que vão chegar. Então, de caso que me marcou bastante foi esse, mas principalmente a diminuição da taxa de pacientes que internavam na UTI, este sim, com sepse por foco, que a gente sempre Pulsar. atribuía, começava com uma mucosite e virava uma Uhum. tiflite, né? Era assim. Uhum. E aí cobertura de amplo espectro, inclusive antifúngica e tudo mais. Não, e tempo de internação. E nesse momento que nós estamos, está totalmente em alta a questão de custos, operadoras de saúde, instituições de saúde, né? Tanto privadas quanto públicas. O quanto isso custa, né, Juliana?